Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para concluir o assunto linkage. Bom, quando nós estamos estudando duas características ao mesmo tempo, ou nós estamos estudando pares de genes que estão localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes, e a segunda lei é linkage, ou a segunda lei é segregação independente, ou nós estamos estudando dois pares de genes localizados no mesmo par de homólogos e é linkage. Então, estudar duas características ao mesmo tempo só tem duas possibilidades. Ou nós estamos estudando um caso de segunda lei, porque os genes têm segregação independente, ou nós estamos estudando um caso de linkage, porque os genes estão ligados, estão no mesmo cromossomo. Como saber se eu estou estudando linkage ou segunda lei? Só tem um jeito. Nós temos que descobrir quais são os gametas produzidos pelo indivíduo duplo heterozigoto, tá? Então daí eu ter colocado linkage versus segunda lei, diferenciar pelos gametas do azão, azinho, bezão, bezinho, tá? Imagina que o duplo heterozigoto produz 25% de gametas azão bezão, 25% azão bezinho, 25% azinho bezão e 25% azinho bezinho. Produziu gametas com todas as combinações gênicas possíveis? Sim. Na mesma proporção? Sim. Então isso é segregação independente. Isso é segunda lei de Mendel, ou seja, os dois pares de genes estão em pares de cromossomos homólogos diferentes. Agora imagina que se, por exemplo, o duplo heterozigoto, isso é só um exemplo, produzir 40% de gametas azão bezão, 40% azinho bezinho, 10% azão bezinho e 10% azinho bezão. Produziu gametas com todas as combinações gênicas possíveis? Sim. Na mesma proporção? Não, então não é segunda lei. E se não é segunda lei, é linkage. Não tem uma terceira possibilidade. Tem dois tipos de gametas produzidos em menor quantidade? Tem. Esses são os gametas recombinantes. Os produzidos em maior quantidade são os gametas parentais. Se tem gameta recombinante é porque ocorreu recombinação, é porque ocorreu crossing over. Isso é um caso então de linkage com crossing, linkage parcial ou ligação fatorial incompleta. Linkage com crossing, linkage parcial ou ligação fatorial incompleta. E tem uma terceira possibilidade, que é o duplo heterozigoto só produzir dois tipos diferentes de gametas. Produziu gametas com todas as combinações gênicas possíveis? Não, né? Então não é segunda lei. Se não é segunda lei, é linkage. Tem dois tipos de gametas produzidos em menor quantidade? Não, então não tem gameta recombinante. Se não tem gameta recombinante é porque não ocorreu crossing over. Isso é um caso de linkage sem crossing, linkage total ou ligação fatorial completa, tá? Normalmente o exercício te dá os gametas que o cara produz e pergunta, é linkage ou segunda lei? Se ele falar para você que o duplo heterozigoto produziu os 4 tipos diferentes de gametas na mesma proporção, é um caso de segregação independente, é um caso de segunda lei de Mendel. Se o exercício te fala que o duplo heterozigoto produziu os 4 tipos diferentes de gametas, 2 em maior quantidade, 2 em menor, linkage com cross. Se ele produziu apenas 2 tipos de gametas, linkage sem cross. Então, normalmente, isso o exercício te dá. Agora, e um geneticista? Como que ele descobre quais são os gametas que o duplo heterozigoto produziu? Em que proporção? Olhando o gameta no microscópio eletrônico, lembra que não dá para ver gene
nem com o melhor microscópio eletrônico do mundo, né? O geneticista vai cruzar o duplo heterozigoto com o duplo recessivo. Isso nós também chamamos de cruzamento teste. Então vamos pegar um exemplo lá na drosófila. Azão é o gene para corpo amarelo, azinho é o gene para corpo preto. Azão dominante sobre azinho. Vzão é o gene para asa normal, Vzinho é o gene para asa vestigial. Vestígio de asa é uma asa curtinha, Vzão é dominante sobre Vzinho. Se eu descobrir quais são os gametas produzidos pelo duplo heterozigoto e em que proporção, eu descubro se isso é linkage ou é segunda lei. Então imagina que eu peguei uma fêmea que olhando para ela eu vejo que ela tem corpo amarelo. Se ela tem corpo amarelo, ela tem o gene azão. Só que a mãe dela tinha corpo preto. Ou seja, a mãe dela era azinho. Azinho só pode ter mandado para ela o gene azinho. Olhando para ela eu vejo que ela tem asa normal. Para isso ela precisa ter o gene Vzão. Só que a mãe dela tinha asa vestigial. Era Vzinho. Vzinho só pode ter mandado para ela o gene Vzinho. Então eu tenho certeza que essa fêmea é um dihíbrido. Por que eu escolho o macho duplo recessivo para cruzar? Primeiro que olhando para ele eu já sei o genótipo, né? Ele vai ter corpo preto e asa vestigial. Turma, eu escolho esse macho porque independente de ser segunda lei, linkage total ou linkage parcial, o gameta tem que ter um gene para cada característica. O gameta tem que ter um A e um V. Esse cara só tem Azinho e Vzinho para mandar para o gameta. Então eu tenho certeza que os filhotes desse casal herdarão um Azinho e um Vzinho do pai. Os outros dois genes virão da mãe, tá? Então imagina que esse casal tem 200 filhotes. E 200 filhotes para drosófila não é nada. Drosófila é um excelente modelo animal para se estudar genética. E um dos motivos é que gera um grande número de descendentes a cada cruzamento. Imagina que desses 200 filhotes, 83 têm um corpo amarelo e asas normais. 83 têm um corpo preto e asas vestigiais. 17 corpo amarelo e asas vestigiais. 17 corpo preto e asas normais. Isso é um caso real, tá? Isso foi um cruzamento que um Morgan fez e que foi repetido várias vezes. Para ter corpo amarelo, precisa ter o gene azão, só que o pai só pode ter mandado azinho. Para ter asa normal, tem que ter Vzão, só que o pai só pode ter mandado Vzinho. Para ter corpo preto, tem que ser azinho, azinho. Para ter asa vestigial, tem que ser Vzinho, Vzinho. Para ter corpo amarelo tem que ter o gene azão, só que o pai só pode ter mandado azinho. E para ter asa vestigial tem que ser Vzinho, Vzinho. Para ter corpo preto tem que ser azinho, azinho. Para ter asa normal tem que ter Vzão, só que o pai só pode ter mandado Vzinho. Então, moçada, os genes que estão em azul nos filhotes vieram do pai. Os genes que estão em vermelho vieram da mãe. Então a fêmea, que é um dihíbrido azão, azinho, Vzão, Vzinho, ela produziu gametas com os genes azão e Vzão, azinho e Vzinho, azão e Vzinho, azinho e Vzão. Então ela produziu gametas com todas as combinações gênicas possíveis. Ou isso é segunda lei de Mendel ou é linkage com cross. Linkage sem cross não é, porque teria produzido apenas 2 tipos de gametas. Em que proporção esses gametas são produzidos? Turma, por que esse casal teve 200 filhotes? Porque o macho produziu 200 espermatozoides? Não, né? Porque a fêmea produziu 200 óvulos. Quem limita o número de filhos é sempre a fêmea. Nós normalmente temos um único filho por gestação porque a mulher produz um único ovócito por mês.
tá? Então eu vou considerar que esse casal teve 200 filhotes, porque a fêmea produziu 200 óvulos. E por que 83 nasceram de corpo amarelo e asas normais? Porque dentre os 200, 83 tinham os genes azão e vezão. Por que nasceram 83 de corpo preto e asas vestigiais? Porque entre os 200, 83 tinham os genes azinho e vezinho. Por que 17 nasceram com corpo amarelo e asas vestigiais? Porque entre os 200, apenas 17 tinham os genes azão e vezinho. E por que 17 nasceram com corpo preto e asas normais? Porque entre os 200, só 17 tinham os genes azinho e vezinho. Então, como a fêmea, que é um duplo heterozigoto, produziu os 4 tipos diferentes de gametas, 2 em maior quantidade e 2 em menor, isso é um caso de linkage com cross. Se fosse segregação independente, 50, em que quantidade os filhotes apareceriam aqui? 50, 50, 50 e 50, né? Se fosse segregação independente, segundo a lei, em que quantidade? 50, 50, 50 e 50. Se fosse linkage sem cross, 100, 100 ou 100 e 100, dependendo da distribuição dos genes do cromossomo, tá? Isso normalmente o vestibular também te dá, tá? Então, se o vestibular te der o cruzamento do duplo heterozigoto com o duplo recessivo e falar que esse cruzamento gerou os 4 tipos de filhos da mesma proporção, é um caso de segunda lei. Se falar que esse cruzamento gerou os 4 tipos de filhos, 2 em maior quantidade e 2 em menor, linkage com cross. Se gerou só 2 tipos de filhos, linkage sem cross, tá? Então isso o vestibular vai te dar. A última vez que caiu o linkage na segunda fase da FUVEST, eles davam o cruzamento do duplo heterozigoto com o duplo recessivo, mostravam que apareciam os 4 tipos de filhos, 2 em maior quantidade e 2 em menor. Aí o exercício falava que o resultado não estava de acordo com a segunda lei e perguntava em que porcentagem cada classe de fenótipo deveria aparecer para estar de acordo com a segunda lei. 25% para cada um. E aí o item B, por que não está de acordo com a segunda lei? Porque não é um caso de segunda lei, é um caso de linkage. Os genes não têm segregação independente, os genes estão ligados, tá? Numa faculdade particular de medicina, eles podem pedir para você calcular a taxa de recombinação, tá? Os 2 que aparecem em menor quantidade são os recombinantes, os 2 que aparecem em maior quantidade são os parentais. Some todos os gametas, vai dar 200. Soma os recombinantes e divide por 200. Então vai dar 17 mais 17 dividido por 200, que dá 34 sobre 200, que é a mesma coisa que 17 sobre 100, que é 17%. Se a taxa de recombinação entre os genes é de 17%, a distância entre eles é de 17 unidades de recombinação. Isso é um caso real, turma. Toda vez que alguém repete esse cruzamento, chega na taxa de recombinação de 17%. Tá? Se daqui 100 anos repetirem esse cruzamento, vão chegar na taxa de recombinação de 17%. Por quê? Porque a distância entre os genes do cromossomo não muda. Se a distância entre os genes do cromossomo não muda, a taxa de recombinação entre eles também não vai mudar. Tá? Esses caras mandaram muito bem quando eles propuseram essa relação entre distância e taxa de recombinação. Beleza? Agora, turma, vamos para uma parte mais prática. Vamos formar gameta. Quando você vai formar gameta, num caso de linkage, você precisa saber 2 coisas: a taxa de recombinação e que tipo de duplo heterozigoto é. Porque existe o duplo heterozigoto que tem os 2 dominantes num cromossomo e os 2 recessivos no outro. Essas são as 3 notações que nós usamos para linkage.
Esse cara que tem os dois dominantes num cromossomo e os dois recessivos no outro é um dihíbrido cis, tá? E pega a manha, ó, pega a manha. Na hora que esse cara for formar gametas, ele vai fazer gametas parentais e recombinantes. Parental não é sem próximo? Então você pega o que está para cima da linha e manda para um parental, o que está para baixo da linha você manda para o outro. Então os parentais vão ser azão, bezão, azinho, bezinho. Recombinante não é com cross? Sim, aí você faz o X aqui, ó, azão, bezinho, azinho, bezão. Se a taxa de recombinação é 8%, é porque a soma dos recombinantes vai dar 8. Divide por 2, 4 para cada um. Se os recombinantes somam 8%, os parentais somam 92, que é o que está faltando para 100. Divide por 2, 46% para cada um. Tá? Se existe o dihíbrido cis, também existe o dihíbrido trans, né? Que é aquele que tem o dominante e o recessivo e o dominante. Esse é o dihíbrido trans. Quando ele for formar gametas, também vai fazer gametas parentais e recombinantes. Pega o que está para cima da linha e manda para um parental, o que está para baixo da linha manda para o outro. Recombinante faz o X. Azão, bezão, azinho, bezinho. Se a TR é 8, 4 para cada recombinante, 46 para cada parental. Então vejam que é importante eu saber a taxa de recombinação e também saber se o dihíbrido é cis ou trans, né? Porque se ele for cis, esses dois são produzidos em maior quantidade, esses dois em menor. Se ele for trans é o contrário, esses dois são produzidos em maior quantidade, esses dois em menor, tá? E os gametas parentais é que vão te dizer se o cara é cis ou trans. Se esses dois forem os parentais, ele é cis. Se esses dois forem os gametas parentais, ele é trans. Beleza? E para terminar o nosso temido assunto linkage, vamos construir um mapa cromossomo. Mapear um cromossomo significa ordenar os genes desse cromossomo. E para fazer isso eu tenho que saber as taxas de recombinação entre eles. Eu quero saber se a sequência de genes desse cromossomo é ABC, BAC ou ACB. Qual gene que está no meio dos três? Transforma tudo em distância. E na hora que você for fazer o mapa, parta sempre dos genes que estão mais distantes. Nesse caso, A e B. E aí você coloca então um segmento de reta, coloca aqui A e B e a distância entre eles, 20 URs. Certo? A segunda maior distância é entre A e C. Só que percebam que C pode estar 15 URs à esquerda de A ou 15 URs à direita de A. Se C estivesse 15 URs à esquerda de A distância de C até B seria 15 de C até A mais 20 de A até B. 35 é 35? Não. Então isso significa que o gene C está 15 URs à direita de A. Se o meu mapa estiver certo, a distância pelo mapa tem que bater com a tabela que o cara me deu. Se de A até B é 20 e de A até C é 15, de C até B vai ser 20 menos 15, que dá 5. Ou seja, a ordem dos genes do cromossomo é essa: ACB ou BCA. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.